aqui você vai encontrar pessoas que falam inglês, mas nem todos falam verdade. inglês e nem todos falam espanhol. Então, pelo menos um por favor, obrigado. Hello everyone. Today I'm going to perform an interview with a Paraguayan living here in Brazil. She's a Spanish teacher and I just bumped to her in the street and it was a very nice interview. So I hope you enjoy. We're going to learn some new stuff about Paraguay, about Brazil, some tips and advices to come to Brazil on tourism. So I hope you enjoy. Bom, primeiramente, obrigado pela entrevista. Qual é que é o seu nome? Meu nome é Janaína. Janaína, qual é que é a sua descendência? Eu nasci no Paraguai, minha mãe é paraguaia, meu pai é brasileiro. Eu acredito que tenha duas descendências, né? E há quantos anos é que vive aqui no Brasil? Eu vim para o Brasil no ano 2000, então 23 anos morando no Brasil. Qual a grande diferença entre viver no Brasil e viver no Paraguai? Bem, como nós somos dois países latinos, a gente tem muitas coisas em comum, né? Então as pessoas são muito amigáveis, são muito abertas, conversam bastante. Primeira diferença é o idioma, né? Então no Brasil a gente fala português, no Paraguai a gente fala espanhol. E também no Paraguai tem muita influência da língua indígena guarani, que as pessoas falam bastante no dia a dia. O Paraguai é um país bilíngue, então tem dois idiomas oficiais, o espanhol e o guarani. Então eu diria que uma das principais diferenças seria os idiomas. Ok, muito interessante, eu não sabia dessa questão. Realmente é uma novidade para mim. Para além do espanhol, fala mais alguma língua estrangeira? Falo inglês também. Fala inglês. E aprendeu inglês na escola pública, em algum cursinho? Bem, na realidade eu comecei numa escola de idiomas, aquela coisa básica, verb to be, aquela coisa toda. Só que quando eu cheguei mais ou menos no nível intermediário, eu senti que a escola não estava me ajudando muito, então eu comecei a fazer aulas com uma professora particular. E meu pai também sempre me incentivou, falava, não, inglês é a língua global, você vai conseguir conversar com todo mundo. Então isso me incentivou bastante. E séries, música, né? Isso me influencia bastante, ajuda bastante. Nós temos sempre aquela coisa de ouvir música estrangeira, música dos Estados Unidos, que é uma grande influência, as séries, Netflix. É verdade. E já teve alguma experiência a viver fora do país, sem ser no Paraguai? Bem, eu morei 2 meses na Espanha e tive 1 mês na Inglaterra. E quais os lados positivos e negativos de viver na Espanha? Bem, é que quando eu fui para a Espanha foi bem no inverno e eu sofri muito com o frio, eu não estava acostumada. Eu levei todas as minhas roupas de inverno e não eram suficientes, então eu tive que comprar bastante roupa, eu fiquei um pouco doente ali, né? Tive bronquite, que eu nunca tinha tido isso, mas depois eu me recuperei, tudo certo. Então acho que principalmente o clima. Acho que nas cidades mais de praia da Espanha não teria sofrido tanto, mas como eu fiquei em Madrid, que, né, que é no centro. Então a questão do frio, eu diria o clima, que eu não estava acostumada. E qual o ponto positivo de viver lá? Qualidade de vida. As pessoas, elas têm aquele momento, por exemplo, da siesta, né? Então aquele almoço longo, você descansa, né? Você consegue desfrutar melhor o dia. A segurança também. Óbvio, todos os países têm as suas questões de segurança, mas a minha experiência foi muito positiva nesse sentido, poder andar com o celular na rua. O transporte público eu achei excelente. O metrô de Madrid funciona muito, muito bem. Então, acho que seriam esses pontos positivos. Sendo uma pessoa que nasceu fora e que agora vive aqui no Brasil, quais seriam os conselhos que você daria a um estrangeiro que quer vir ao Brasil? O que é que ele deve aprender? O que é que ele deve fazer? O que é que deve ter em atenção? Certo. A primeira questão é o idioma. Então, a minha língua materna é o espanhol, mas eu gosto muito do português, eu defendo a língua portuguesa, uma belíssima língua. Então, no Brasil, nós falamos português, né? Então, às vezes, um conceito de por ser na América Latina, acho que todos falam espanhol, mas não, aqui nós falamos português. Segunda questão, pesquise a cidade onde você vai estar, porque o Brasil é um país de tamanho continental. Então, uma coisa é você vir para São Paulo, outra coisa é você ir para o Rio Grande do Sul, outra coisa é você ir para o Amazonas, né? Ou Rio Grande do Norte, enfim. Então, pesquise o estado e a cidade que você vai conhecer, o clima. Também tem algumas questões do próprio idioma, né? Então, um exemplo que eu dou, eu morei um tempo no Rio Grande do Sul e pão, que a gente chama de pão francês aqui no Rio Grande do Sul, é cacetinho, sabe? Então, é uma diferença que acaba pegando. E também venha com a mente aberta, sabe? Às vezes a gente fica muito se apegando a estereótipos, né? Que a gente vê na internet de pessoas. Pesquise, mas venha com a mente aberta. E saiba algumas palavras básicas, pelo menos, do português, né? Porque aqui você vai encontrar pessoas que falam inglês, mas nem todos falam inglês e nem todos falam espanhol. Então, pelo menos um por favor, obrigado,
onde fica tal lugar, enfim, o básico. Muito interessante, realmente são conselhos bem úteis para quem quer vir aqui visitar o Brasil. E lugares, o que é que você recomendaria de cidades, lugares bonitos para visitar aqui no Brasil? Depende do estilo de viajante, né? Então, por exemplo, você pode conhecer São Paulo, só que é uma cidade mais cara, é uma metrópole, então você vai ter aquela experiência de cidade mesmo, né? Então, visitar museus, os prédios, enfim. Agora, se você quiser conhecer, por exemplo, lugares mais que envolvam a natureza, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? E tem belíssimas praias lá. Ou o Nordeste, né? Que tem as praias mais bonitas do mundo, né? Aí, uma coisa mais aventura mesmo, talvez Amazonas, né? Enfim, então depende do seu estilo de viajante. Tinha-me dito que você é professora de espanhol. Gostaria de se apresentar em espanhol, a divulgar o seu trabalho? Sí, claro. Bueno, entonces mucho gusto. Yo soy Jana, yo soy profesora de español. Tengo una página en Instagram, entonces pueden acompañar mi trabajo ahí. Es @español con Jana, porque yo doy clases de español a brasileños, porque hablo los dos idiomas, entonces yo entiendo las dificultades que a veces un brasileño o alguien que hable portugués pasa a aprender el español, entonces pueden conocer un poquito más de mi trabajo ahí y va a ser un honor tenerlos ahí. Ok, muito obrigado por essa entrevista, foi um prazer conhecê-la e espero que a gente se encontre aí mais vezes. Tá bom? Tá bom, eu que agradeço. Well, this was the interview. I hope you learned something new. I sure did learn about the Guarani, which I didn't know about it. So if you like this video, please click the like button, subscribe my channel. I will always post videos with English subtitles and Portuguese subtitles so that you can learn a little bit more about Portuguese. So thank you, see you next time, bye.